Eu me mudei para uma cidade pequena e eu basicamente revelei o chifre da cidade inteira quando foram me exigir uma questão. Não tinha uma santa mulher daquela cidade que tinha escapado da galha. E eu fiquei com o toba no chão. Sabe quando você mora em cidade grande e você já tá de saco cheio de barulho, de estresse? Eu vim de cidade pequena, mas eu me mudei pra uma cidade grande pra construir minha vida, pra ter uma empresa, pra ter um trabalho. Já tinha uma profissão, me casei com o Jurandir e ele também tinha a profissão dele, só que estávamos nós dois ali sem saco. A gente tinha uma empresa grande, a gente tinha sustento, sabe? A gente não precisava mais, a gente já tinha uma equipe de confiança e podia deixar ali na mão da galera e ali de vez em quando. Então a gente tomou ali uma decisão, vamos mudar pra uma cidade pequena, entendeu? Comprar uma casinha, viver ali, a gente vai colhendo nossos frutinhos, vai chegando, a gente vai comprando nossas coisinhas. E ele super topou. Eu comecei a pesquisar uma cidade, achei uma cidadezinha pitoresca, lá no Cafundéus do Judas. Eu falei, é essa aí mesmo que eu quero. Aquela cidade que as pessoas andam de charrete, aquelas cidades que o ponto turístico é uma praça, que a galera fica ali no meio fazendo furduncinho. Era isso que eu queria, achei e me mudei com o meu querido Jurandir. Pensa na paz de Jesus Cristo, era aquela cidade, cidadezinha pequenininha, uma cidadezinha que não era nem tão quente, nem tão frio, que quando chovia fazia aquele friozinho gostoso, bem assim interiorzinho, e lá tinha uma igreja, as pessoas eram bem devotas, você via ali que a cidade toda era bem religiosa. E aí já tinha mais ou menos 2 meses que a gente tinha se mudado, eu tava ali conhecendo as pessoas, fazia a vizinha simpática, eu comentava, oi gente, tudo bem, me mudei agora, e todo mundo me tratando muito bem. Até que numa manhã de um domingo, uma senhora toca a campainha da minha casa me fazendo uma exigência. Eu abri a porta, muito simpática, e ela virou pra mim sem era nem beira, assim, foi direto ao ponto e falou, você já mandou o seu marido se batizar? Se batizar não, se benzer? Eu olhei pra cara dela e falei assim, desculpa, como assim? Aí ela, é uma regra da cidade. Eu falei, sério? Ela, sério, você tem que mandar. Eu falei, então vamos chamar. Ela, vim te passar o nome da benzendeira. Ela me deu o número da benzendeira, eu liguei pra benzendeira e chamei ela pra minha casa. Curte, comendo, compartilha, beijo da blogueira. Essa senhora simplesmente me contou uma história que, segundo ela, existia uma maldição muito perigosa ali naquela cidade, que todos os homens que chegavam ali tinham que ser benzidos pela benzedeira, que era uma regra, que toda esposa mandava o seu marido fazer isso pelo menos uma vez por mês, que eu tinha que garantir a segurança do meu marido, porque já tinha tido muitos casos e não sei o quê. E eu fiquei com medo, falei, gente, eu tenho que proteger meu querubim, porque se aconteceu com algum marido aqui na cidade, eu não quero que aconteça com o meu. Eu não acreditei tanto, mas vocês sabem como é que é, cidade do interior, as pessoas acreditam em umas coisas meio duvidosas, e não seria eu que ia contra aquela velha história. Bom, não vamos arriscar, né? Aí eu tratei a senhorinha com muita simpatia, eu falei que tudo bem, achando eu que a benzendeira era uma senhora também. Pedi um número, e aí mandei uma mensagem, a benzendeira não tinha foto, falei, oi, tudo bem, me falaram sobre a regra da cidade, não sei o que, não sei o que lá, queria marcar aí pro meu marido se benzer. E aí ela simplesmente me mandou um monte de regra, falou que tinha que ser feito todo mês, né, não tinha valor, não se pagava, mas que o marido ou tinha que ir até a casa dela, ou podia ser na casa do marido, mas que ele estivesse totalmente sozinho, porque só podia estar na casa a benzedeira e o marido. Eu achei aquilo um pouco estranho, mais regras e afins, achei, mas na minha cabeça era uma senhora. Marquei o dia, tranquilamente, expliquei pro meu marido, ele achou aquilo tudo uma bobagem, mas ele respeitou que eu queria que ele fizesse, porque eu não queria arriscar, ele disse, vai acontecer isso com o meu querubim, eu me mudei ele pra ter paz, então vamos seguir as regras da cidade. E aí marquei o horário bonitinho com a princesinha, na terça-feira chega ela lá no período da tarde, meu marido ia ficar em casa com ela, qual era a minha ideia? Falei, vou dar uma volta ali na praça e quando eu voltar tá tudo certo. Aí toca a campainha, eu ainda estava em casa, atendi, era uma mulher da minha idade, extremamente maquiada, bonita, cheirosa, que eu olhei pra cara dela e eu falei, pois não? Ela, não, você marcou um horário, eu sou a benzedeira. Eu já olhei pra cara dela e falei, benzedeira é do job, querida, como assim? A querida tava quase que seminua, cheirosíssima, perfumadíssima, arrumadíssima, com um monte de acessório, toda pintada, com batom vermelhão. Eu falei, gente, trazia uma bolsinha que segundo ela eram as ervas dela que tava ali. Olhei bem pra cara dela assim. Eu falei, gente, eu não vou discutir contra a regra da cidade. Já fiquei meio assim. Falei, não, tudo bem, eu estou de saída, ele já está aqui. Apresentei, esse aqui é meu marido e tudo mais. Ela olhou pro meu marido acima abaixo e falou, tudo bem, que eu podia sair. Ela faltou pouco me chutar minha bundinha da minha própria casa. Aí eu falei, não, tranquilo, na paz de Deus, tudo assim pelo meu marido. Só que aí eu falei, não vou dar volta na praça, não. Eu vou ficar ali na casa, vou ficar ali por perto, na esquina. Tranquilo, eu ainda saí de casa, deixei meu marido com uma mulher toda maravilhosa lá pra ela poder benzer ele. Porque a senhorinha falou que era assim, então eu não queria discutir. Tranquilo, daqui a pouco, não passa 5 minutos, sai o meu marido gritando, desesperado, de dentro de casa. E meus amigos, vocês não estão prontos porque tava saindo correndo atrás dele, curte, comenta, compartilha depois da blogueira. Eu fiquei assim, meio encucada com aquilo, então eu fiquei na esquina. Eu falei, não vou lá pra praça não, vou ficar aqui na esquina, porque, né, ainda se trata do meu marido. Tranquilo, não deu mais ou menos nem 10 minutos que eles estavam lá dentro. Sai o meu marido abrindo a porta, gritando desesperado pelo meu nome, me chamando. Eu saí de trás da árvore e falei, o que foi? O que tá acontecendo? Que não sei o que.
Quando eu olhei pra trás, a benzedeira tava vindo atrás do meu marido, totalmente sem roupa. Quando ela me viu, ela voltou um pouco, cair pra trás. Que basicamente ela falou, ué, você não ia pra praça? Porque a praça era um pouquinho longe da minha casa. Eu fiquei olhando pra cara dela assim, eu falei, o que a senhora tá fazendo sem vestas? Gente, meu marido tremia que tremia e ele começou a me explicar. Amor, olha só, assim que você saiu, essa mulher tirou umas plantas de dentro da bolsa dela. Ela começou a tirar a roupa do nada, falou pra mim que ela só tinha que me benzer sem vestas e de salto. Eu achei meio estranho, fechei os olhos, fingi que eu não tava vendo, meu marido era fiel. Esse Tonhão está, tipo assim, quase não existe mais. Aí ele, segundo ela pegou a varetinha, as plantinhas lá, começou a bater nele. Só que ela simplesmente meteu a mão no meio das calças dele pra poder desabotoar a calça dele. Ele entendeu o que tava acontecendo, porque ela foi pra cima dele pra tentar dar umas beijocas nele. Ele empurrou ela e saiu correndo me gritando. Na hora eu já olhei pra cara da peladona e falei, vem cá, que tipo de benzação é essa que você tá fazendo aqui, querendo fazer com meu marido? E aí ela falou pra mim que era o procedimento, que era assim mesmo, que eu estava fazendo drama e que ela benzia todos os maridos daquela cidade daquela forma. Eu falei, então o meu não, então o meu você vai deixar a maldição cair nele. Falei, pois pode pegar a senhora a roupa e botar, e ir embora da minha casa. Só que com isso ela ficou com raivinha de mim e aí ela começou a discutir comigo, falando que ela não ia aceitar isso, que ela benzia todos os maridos daquela cidade e que meu marido não seria diferente. E aí eu falei pra ela que ela não ia benzer meu marido e meu marido começou a falar que ela não queria benzer nada e que ela estava tentando furafar com ele, que ela falou, amor, ela veio pra cima de mim, tentou me beijar, ela queria furafar comigo, ela não queria me benzer. Gente, quando ele falou isso, que eu realmente entendi o que estava acontecendo, eu fui pra cima daquela mulher, ela apanhou mais que tamborim do samba. E aí, os vizinhos começaram a sair assustados porque ela era uma mulher respeitada na cidade. Todo mundo tinha medo dela. Todo mundo queria se benzer com os maridos dela. Ela não benzia as esposas não, tá? A maldição era só no marido. E aí a galera viu eu dando umas bufetadas nela, vieram todo mundo tentando separar. E aí perceberam que ela tava sem vestes, começaram a perguntar o que tava acontecendo. E aí eu expliquei, falei, ó, ela tentou furafar com meu marido. Se ela benze o marido de vocês uma vez por mês, então o marido de vocês está furafando pelo menos uma vez por mês com a benzedeira. Ela tá liberando mais do que chuchu na horta. Aqui é todo mundo corno. E ela tá furafando com o marido de todas vocês. Na hora, todo mundo já abriu aquele olhão assim. Falei, ó, está saindo da minha casa sem vestes porque tentou furafar com meu marido, falando que é benzer e fica usando essa desculpinha pro marido de vocês. Na hora, gente, já tinha esposa que tava ali com o seu marido e tal. A esposa foi pra cima do marido, começou aquele bafafá e aquela confusão. No fim, descobrimos que ela era uma charlatona e que basicamente todo mundo da cidade tinha sido corna. Teve muitos divórcios naquela cidade. E a professora passou a chegar todos os dias na sala de aula, olhar pra minha cara no fundo dos meus olhos e falar, ele tem razão. E saía. E aí eu não tava entendendo o que tava acontecendo, porque eu já tinha aula com aquela professora, já tinha mais ou menos um ano, né? Eu tinha entrado pro ensino médio, então eu tive o primeiro ano com ela. E o segundo ano, novamente, ela dava uma outra matéria que eu fazia. Só que toda vez que ela me via, que ela olhava pra minha cara, ela falava, ele tem razão. E isso começou lá pro meio do ano, sabe? No início do ano, não. E aí, do nada, começou isso. Só que aí, toda vez que eu ia meio que tentar perguntar pra ela o que ele tem razão, do que ela tava falando, ela saía, ela desconversava e eu acabava deixando pra lá. Aí chegava no próximo dia da aula dessa professora, ela fazia a mesma coisa, entrava, às vezes ela ficava me olhando assim, olhava. Aí, às vezes, ou ela não falava, ou ela falava, ou ela fazia assim, ó. Tipo, com ela mesmo, sabe? Lá da mesa dela, e eu era aquela aluna que sentava na frente, porque eu precisava prestar atenção na aula, porque eu não gostava de estudar, então eu gostava de prestar atenção ali, porque eu já tava ali, eu fazia o útil ao agradável. Só que como todas as vezes eu tentava perguntar pra ela, e ela cagava e andava, desconversava, não me respondia, mudava de assunto, ou fazia cara feia, eu falei, não vou discutir com ela, isso é coisa de gente doida, né? Ela já é uma senhora, assim, mais ou menos de idade, só que ela era toda inteirona, sabe? Eu falei, então não vou perguntar, deixa pra lá, a matéria dela já é difícil, se ela pegar implicância comigo, lascou. Só que aí o que eu achei que não poderia piorar, lembra? O lascou? Piorou. A abençoada de Jesus começou a implicar comigo, começou a me tratar mal, começou a me fazer perguntas difíceis que sabia que eu não ia responder só pra eu ficar com vergonha e a turma rir de mim. E eu olhando pra cara dela assim, eu já com os meus quase 17 anos, entendeu? Quase terminando a escola. Resolvi um dia responder ela. E aí ela ficou revoltada comigo, a gente começou a discutir, ela tinha me feito uma pergunta de difícil, eu dei um fora nela falando que nem ela sabia responder, ela se embolou e me mandou pra diretora e aí chamaram a minha mãe. Aí o pau caiu a folha porque a gente entendeu o que estava acontecendo com os comentários parte dos pra ajudar a blogueira. Quando a
gente começou a discutir, ela fez questão de chamar o supervisor da escola, falando pra ficar vigiando a turma, que ela faria questão de me levar até a diretoria pra poder fazer uma queixa formal sobre mim, que eu tinha desrespeitado ela, e ela começou a latir, falando um monte de coisa, e eu já perdendo a minha paciência. Ela voltou um pouco me arrastar pelos braços pra diretoria. Quando chegou lá, ela começou a reclamar e falando que eu tinha feito isso, e eu sentada na cadeira calada, porque na minha escola, quanto mais você fala, mais piora a sua situação. Então eu falei, vou esperar a diretora me perguntar e vou ficar no meu canto. E ela falando, e eu assim. Até que a diretora fala, bom, se a senhora tá reclamando tanto assim dela, a gente nunca teve problema com ela, a gente vai chamar a mãe dela, porque a mãe dela precisa ficar ciente do que tá acontecendo, até pra corrigir e tudo mais. Na hora, gente, ela já falou, não precisa chamar a mãe dela, eu só quero que ela tome um castigo, fique depois da aula, ou faça um dever, não sei o quê. E aí a diretora falou, olha, eu não posso deixar uma aluna depois da aula, ou passar alguma disciplina e tal, sem avisar os pais, os responsáveis dela. Ela é menor de idade. E aí ela regalou o olho, falando que não precisava, então que era pra deixar pra lá. E a diretora falou que não, que ia chamar minha mãe, já que eu tinha desrespeitado, e perguntou se ela tava escondendo alguma coisa, ou se tava acontecendo alguma coisa que ela não sabia. A diretora da minha escola, ela era bem brava e bem desconfiada. Ali, amor, a pluma dela já foi se abaixando, ela foi ficando murchinha, sabe? Ela, não, tá tudo bem, pode chamar então. E aí a diretora ligou pra minha mãe, coitada da minha mãe trabalhando, largou o serviço pra poder ir lá resolver encrenca minha. Só que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. A diretora não me perguntou, eu não tive nem chance de falar. Eu falei, vou esperar minha mãe chegar e explico pra minha mãe. A minha mãe chegou, com o cão no corpo, perguntando o que tinha acontecido, porque eu nunca tinha feito nada, que eu tinha feito, que eu ia tomar um corretivo e não sei o que. Começou a falar ali com a diretora começou a explicar o que estava acontecendo. E aí eu falei, oi gente, tudo bem? Eu posso dar uma palavrinha? Aí aconteceu alguma coisa que eu não esperava, né? Que eles resolveram me escutar. Eu fui, expliquei toda a minha situação, falei, olha, essa professora fez isso comigo, eu não tô entendendo por que ela tá de implicância comigo, ela tá me fazendo perguntas que nem ela sabe responder, pra turma toda debochar de mim. Não é a primeira vez, não é a segunda vez. E isso começou mais ou menos tem um mês, e eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí a diretora falou, então você tá acusando ela de implicar com você? Mas como assim? Quando isso aconteceu? E aí eu expliquei e falei que as primeiras vezes que aconteceu é que ela chegava na sala de aula, olhava na minha cara e falava, ele tem razão, e saía. E ela falava sempre essa mesma frase, ele tem razão, e saía. E aí a diretora já olhou pra cara dela assim e falou, ele quem, professora? E ela tava calada, desde que a minha mãe chegou, ela tava de cabeça baixa, calada, foi a diretora que explicou tudo pra ela. E aí ela começou a tentar sair da sala, falando, olha, acho melhor eu voltar, porque os alunos, né, já estão lá sozinhos, estão perdendo aula, explica aí pra mãezinha o que tá acontecendo, e eu já tô indo. A minha mãe percebeu e falou, não, agora você vai me falar. Como assim ele tem razão? Tem razão do que? Ele quem? E aí, minhas amigas, a minha mãe já foi se aproximando dela, falando, sabe, querida, uma vez eu vi que tinha chegado uma mensagem no telefone do meu marido e tava com a sua fotinha. E ele falou pra mim que tinha pegado o seu número pra poder ficar de olho na nossa filha e tal, que você sempre mandava atualização pra ele. Pedi até o seu número pra você mandar pra mim também, mas ele acabou me enrolando e não me deu. E agora você tá falando, ele tem razão, sendo que você tem contato com meu marido, eu não vi a mensagem que ele não deixou. Ele tem razão do quê? Ela começou a se embolar. A minha mãe avançou nela, tirou o telefone dela, que ela tava com o telefone na mão. E aí minha mãe falou, me dá a senha do seu telefone. E ela falou, não virou aquela confusão. A minha mãe pegou ela pelos cabelos assim, jogou a cara dela no telefone, o telefone desbloqueou. A diretora pedindo calma, tentando chamar o supervisor não vinha porque tava olhando a sala, e aí tentava chamar o outro tava no segundo andar e virou aquela zona. No fim, a minha mãe pegou o telefone, a mulher tentando tirar o telefone, a minha mãe dando nela. E aí a minha mãe achou a conversa dela com o meu pai. E aí, quando a diretora viu que era isso, a diretora pediu pra minha mãe ver realmente o que estava acontecendo, e se descobriu que ela estava saindo com meu pai, e que meu pai falava pra ela que a minha mãe tinha traído ele, e que eu não era filha dele, porque eu não parecia em nada com ele, e que eu era filha do amante da minha mãe, que por isso ele estava traindo a minha mãe. Então, todas as vezes que ela chegava lá e falava, ele tem razão, ela concordava que eu não parecia com ele. A minha mãe descobriu tudo, ele já estava tendo um caso, já tinha um tempo, a minha mãe avançou nela, ela apanhou mais que tamborim do samba, falou que tudo era mentira, que eu era filha do meu pai. A diretora ficou chocada, a mulher foi demitida, levou-lhe uma boa bufetada, a minha mãe se separou do meu pai, e foi isso. Teve uma vez que um parente meu descontou um chifre de uma forma bem épica e eu resolvi contar pra vocês, mas eu não posso falar pra vocês quem exatamente é esse meu parente, né? Essa minha parente, na verdade, uma mulher, porque ela gosta de manter a pose dela de vítima da sociedade. Mas vamos lá. Eu morava numa cidade muito pequena, que é a cidade de onde eu vim, minha família toda morava lá. E aí ela era mais ou menos assim, tinha assim uns 20 e poucos anos, ela tinha um namorado, né? E esse namorado, gente, ele falava que ele era muito apaixonado por ela, que ele era louco de amor por ela, falava pra cidade inteira que ele era louco de amor por ela.
Pediu ela em namoro, ela aceitou, ela gostava dele também, foi se apegando pela forma que ele tratava ela e tava tudo certo. Só que lá nessa cidade, quem era mecânico não tinha muito emprego, e era isso que ele era. Só que, tipo assim, era tipo mecânico de carro de grande porte. Só que aí, em uma cidade depois da minha, que era, acho que era Valadares, em Apinha, não lembro, tinha uma empresa que contratava a maioria das pessoas que moravam na cidade onde eu morava. Eu morava em Dom Cavate. Aí, tranquilo. Nem tem no mapa, gente, direito. Se você pesquisar, você vai ver que é um ovo. Aí, tranquilo. Ele trabalhava lá. Só que aí o que acontecia? Era uma cidade que eu não lembro se ficava 1 hora ou 2 horas de onde eu morava. Então lá tinha tipo um alojamento que os caras que iam trabalhar lá podia ficar a semana. Basicamente ficava a semana e fim de semana, que era folga, sexta, sábado e domingo, vinha pra casa e ficava com as namoradas, com as esposas e afins. Tanto que tinha um outro parente meu que não tinha uma amante, não. Ele era outra família. Quando a esposa dele descobriu, ele já era outra família. Mas aí também não vem ao caso, que aí já é outra história. Aí, tranquilo. Esse namorado dela trabalhava nessa oficina e ficava a semana toda lá e tava tudo bem. Até que um fim de semana ele voltou simplesmente com um chupa no pescoço. E falou pra ela que aquilo ali era uma queimadura. Ela olhou pra cara dele e falou, tranquilo, vai pra sua casa que amanhã você vai ter que tomar uma decisão. E o que ela fez, escute como parte das coisas da blogueira. Quando ela viu o pescoço dele, gente, notoriamente, aquilo era um chupão. Só que o que ele fez? Ele tinha passado a semana toda lá, provavelmente não ia dar tempo do negócio sumir. Ele simplesmente pegou um ferro, alguma coisa, e queimou o pescoço dele. Pra parecer que aquilo ali era uma queimadura. Mas aí o seu namorado passa a semana toda em outra cidade. Ele volta com uma queimadura enorme, bem aqui no pescoço, que notoriamente em volta dela tinha um... Você não ia acreditar, meus amigos. Essa minha parente olhou bem pra cara dele assim, incrédula na capacidade dele de inventar a história. E falou, faz tranquilo, faz o seguinte, eu não quero ver tua cara hoje. Vai pra sua casa e amanhã a gente conversa. Só que amanhã você vai ter que tomar uma decisão, tá bom? Ele ficou tentando provar pra ela que não, que aquilo ali era mesmo uma queimadura, que ele nunca trairia ela, que ele amava ela. Gente, mas era assim, ele tinha traído ela sim. Depois ela descobriu que era verdade sim. Ela ficou olhando pra cara dele e falou assim, valeu, vai lá, pô. E desde aquela época já existiam os famosos Vitões, né? E esse cara tinha um melhor amigo, que ele era um melhor amigo muito lindo. Pensa num homem lindo que a cidade toda gostava dele. E ele dava em cima dessa minha parente antes dela começar a namorar o querido que era amigo dele. Ou seja, ela sabia que ele era afim dela. E ela era uma mulher muito bonita. Então, qual que era a dela? Ela sabia que ela não ia escutar um não. Ela foi atrás do amigo dele. Naquela noite, deu em cima do amigo dele. Ele aceitou. Eles foram pra casinha. Ela furenfou a noite toda com ele na casinha. Tranquila, voltou pra casa linda e bela. E foi e marcou um encontro com um namorado, que basicamente morava na esquina da casa dela. Tipo assim, 3 passos era a casa dele. Foi lá, bateu na porta da casa dele, e aí ela mesma contou pra ele. Falou, acabei de chegar da casinha com fulano de tal, seu melhor amigo. Namorei com ele, gostoso, a noite toda, noite todinha que Deus deu. Eu tô virada, nem banho eu não tomei. Eu tô com o cheiro dele aqui ainda, pra você ter uma ideia. Se você quiser me perdoar, você me perdoa e a gente continua namorando. Se você não quiser me perdoar, a gente termina agora. Você vai superar? Porque eu sei que eu vou ter que superar um chifre, mas você vai ter que superar um também. Ele perdoou. Ele gostava tanto dela que ele perdoou o chifre. Aí ela perdoou o dele também. Eles continuaram a namorar. E a cidade inteira sabia que ela tinha ido pra casinha com o melhor amigo dele para descontar o chifre. Porque a cidade inteira, ela fez questão de contar pra todo mundo, espalhou pra cidade inteira, todo mundo sabia. Ele ficou de corno, mas perdoou, aceitou o chifre e continuou com ela. E continuou com ela por anos, tá bom? E só acabou porque ela terminou com ele. E quando ela terminou, ele ainda implorou pra não terminar. E eu que preparei uma surpresa de 1 ano pro meu namorado, ele terminou comigo falando que eu não era o tipo de mulher que ele esperava que eu fosse. Eu comecei a namorar com esse rapaz no ano passado, no início do ano passado, lá por janeiro mais ou menos. Conheci ele através do Instagram. Ele veio me seguir, na verdade, no Instagram. De início não segui de volta, mas depois ele começou a curtir meus stories, a comentar, me responder e tal. E eu segui de volta, a gente começou a conversar. E de início ele parecia um rapaz, assim, bem bacana, sabe? Parecia um rapaz
direito, assim, que era muito inteligente, tinha seus princípios e tudo. E eu gostei muito dele de início. Ok, começamos a namorar e a gente tinha um relacionamento normal de namorados. Ele vinha pra minha casa, eu ia pra casa dele, a gente tinha relações, a gente conversava. Era realmente um relacionamento normal. Só que assim, eu, né, até então, até ano passado, eu nunca tinha ido num motel. Todos os namorados que eu tive, que não foram muitos, pra ser bem sincera, nunca me levaram em um motel e eu tinha muita curiosidade. Eu tinha algumas amigas que falavam, né? Ah, porque tem um motel tal que é bacana, porque tem isso e aquilo. E eu tinha essa curiosidade, sabe? Eu queria ir, mas eu, ao mesmo tempo, eu tinha vergonha de pedir pra ser levada. Porque a gente fica, né? Com essa vergonha e tudo. Ai, o que ele vai pensar, o que ele vai achar. Então eu nunca ia porque eu tinha vergonha de pedir. Aí foi passando. Às vezes eu tentava puxar o assunto com relação ao motel com ele, pra ver se ele se tocava, mas ele acabava desviando o assunto. A gente nunca conseguia falar muito sobre isso. E eu fiquei, bom, quando a gente foi pra completar um ano de namoro, eu pensei, vou preparar uma surpresa pra ele. Conversei com algumas amigas minhas, elas falaram assim, ah, por que tu não convida ele? Por que tu não leva ele? Porque tem cara assim que realmente não liga pra essas coisas, tem cara que não percebe, mas assim, tu pode levar ele, tu surpreende ele, vai que ele também nunca foi, é por isso que ele não te leva. Enfim, elas ficaram e tal, eu falei, quer saber? Vou. Nisso eu entrei em contato com um motel, que era um motel assim, topzão da minha cidade. Falei que eu queria reservar um quarto, que eu queria fazer uma surpresa, que eu queria ornamentar, colocar algumas coisas. Obviamente que eles me cobraram um valor a mais, eles me cobraram como se fosse a hora mesmo normal. Como eu ia chegar um pouco antes do horário combinado com meu namorado, eu fui cobrado o horário normal, né, de mim. Ok, paguei, fui lá, fiz uma palhaçada assim lá na cama. Gente, eu arrumei o quarto do motel tudo muito bonitinho pra receber ele. Comprei uma bandeja com um monte de coisa de comidinha pra gente comer. Falei, vou levar ele lá. E nisso ele já tinha falado que ele ia me levar no restaurante, tudo pra gente jantar. E eu falei pra ele que eu tinha uma surpresa pra ele, que eu queria levar ele em outro local. Ele ficou perguntando o que era, eu falei, não, quero te levar e tal, é surpresa. Ele concordou. Nisso, quando ele passou na minha casa pra me buscar, eu falei pra ele que eu queria entrar no banco do motorista, que era pra ele passar pro passageiro, porque eu ia levar até o local. E aí, nisso, eu coloquei uma venda, gente, no olho dele, porque, nossa, todo aquele babado de cinema, né? E fui dirigindo até o motel. Chegando lá, entramos no quarto. E aí, quando fui tirando ele do carro e tal, botei dentro do quarto. Quando eu tirei a venda dele, que ele viu aonde ele estava, ele simplesmente surtou. Falando o que era aquilo, por que eu tinha levado ele para aquele lugar e tal. E aí, na hora eu me assustei. Falei, poxa, eu queria vir aqui e tal, eu queria conhecer contigo. E eu preparei essa surpresa pra gente comemorar o nosso 1 ano de namoro. E aí ele virou pra mim e falou assim, não, esse tipo de mulher eu não quero. Se você é esse tipo de mulher, você não serve pra mim. Pra mim, o nosso namoro acabou aqui e agora. E a minha irmã, que mandou botar fogo na minha casa por pura inveja. Eu e essa minha irmã, nós crescemos juntas, somos filhas da mesma mãe, somos filhas do mesmo pai, e a nossa diferença de idade é de apenas 3 anos. Eu sou a filha mais nova dos meus pais e ela é a filha mais velha. Só que essa minha irmã, ela sempre foi o tipo de filha que deu muita dor de cabeça pros meus pais. Ela nunca gostou de estudar, nunca gostou de trabalhar, sempre queria ser sustentada. Teve filhos muito novos, ela engravidou quando ela tinha 15 anos e ela não teve um. Ela, com 15 anos ela teve o primeiro, 17 ela teve o segundo. Pais diferentes, então assim, sempre botando muito nas costas dos meus pais pra sustentar ela, sustentar os filhos dela. Eu nunca gostei daquela situação, nunca gostei de ver o tipo de pessoa que ela era, como ela era folgada, então meio que a gente brigava muito por conta disso, porque eu falava o quanto ela estava errada e ela ficava jogando as coisas em cima dos nossos pais e ela falava que não era pra me meter, que não era a vida dela, enfim. Acabou que a gente crescemos juntas, mas tínhamos uma relação muito complicada, porque eu realmente não gostava do tipo de pessoa que ela era. E eu acredito que por ela ser, né, a filha mais velha, por ser a primeira e por ser aquela filha que os pais parece que olham e falam assim, não, ela precisa de ajuda. Os meus pais sempre passaram a mão na cabeça dela, sempre ajudaram, então isso acabou favorecendo para que ela não procurasse fazer nada da vida. Enfim, eu, ao contrário dela, sempre sonhei muito com uma carreira e sempre sonhei muito com uma casa, sempre sonhei muito com um carro, de ter as minhas coisas, sabe? Então, quando eu já estava na faculdade, eu conheci o meu marido. Na faculdade, eu já tinha conseguido emprego e, enfim, desde quando eu comecei o meu emprego, eu fui juntando dinheirinho, enfim. Depois que eu terminei a faculdade, eu consegui um emprego na empresa do pai do meu namorado, que logo depois a gente noivou, casou, enfim. Juntamos as nossas economias e compramos uma casa. Só que essa casa que a gente comprou,
ela tava, tipo assim, ela dava pra morar, mas tinha muitas coisas nela que a gente queria modificar. E aí a gente começou a fazer uma pequena reforma dela pra ajeitar algumas coisinhas que a gente queria ajeitar. Só que durante esse período todo, a minha mãe sempre ficava falando sobre o quanto ela tava orgulhosa, sobre o quanto ela tava feliz de ver que eu tava conquistando as minhas coisas, que ela ficava muito feliz de ver que eu tinha conquistado a minha casa própria e que não ia demorar pra eu conquistar as outras coisas que eu queria. E a minha mãe, ela é muito assim, ela sempre falava, né? Eu já sei que quando eu não estiver mais aqui, quando eu for daqui, tu vai estar bem, tu vai ter a tua vida, tu não vai precisar de mim e tal. E a minha irmã, eu sempre via quando a minha mãe falava esse tipo de coisa, a minha irmã, ela revirava os olhos, sabe? Porque a minha mãe nunca virou pra ela, apesar da minha mãe ajudar, a minha mãe nunca virou pra ela e falar pra ela, tipo assim, eu tenho orgulho de ti. Eu tô feliz pelo que tu fez. Porque, de fato, a minha irmã nunca deu orgulho pros meus pais nesse sentido, sabe? Então eu via que toda vez que a minha mãe me elogiava ou coisa assim, a minha irmã revirava os olhos. Mas eu ignorava, eu fingia que não tava vendo nada, tava tudo bem. Até que quando a nossa casa finalmente ficou pronta, ela ficou, tipo assim, era numa quinta-feira quando ela ficou 100% pronta. A gente já tinha planejado que na sexta-feira mesmo a gente ia começar toda a mudança pra começar a morar lá. Então eu tava super feliz, eu tava super animada. Quando foi na sexta-feira, na madrugada, no caso, de quinta pra sexta-feira, a gente recebeu uma ligação de alguns vizinhos porque a nossa casa estava pegando fogo. Corremos pra lá, chamamos bombeiros, chamamos tudo. Gente, a nossa casa tava simplesmente em chamas. Os bombeiros foram, apagaram, ainda deu pra salvar algumas coisas, mas outras realmente perdeu. Ou seja, você passar por uma nova reforma. E ali todo mundo ficou, tipo, sem entender de onde que aquele fogo tinha começado, como é que tinha começado, né? Entraram ali com as investigações e viram que tinha sido realmente um incêndio criminoso, ou seja, alguém tinha provocado aquilo. E aí vinha a questão de encontrar quem tinha feito algo do tipo. Tinha uma vizinha que ela falou que ela tinha escutado um barulho e ela tinha visto um homem rondando por lá, só que ela não conseguiu ver o rosto dele porque tava de noite, tava escuro, ele tava de capuz, mas ela viu esse homem parado na frente da casa e ela acreditava que tinha sido ele. Só que assim, não tinha câmeras, né? As pessoas que tinham câmeras não tinha nenhuma que apontasse pra casa, então de fato tava muito difícil identificar quem tinha feito aquilo. Pois bem, até que um dia eu, vendo ali na casa da minha mãe, tava resolvendo algumas coisas lá, né, falando com meu marido pelo telefone, vendo o que a gente podia fazer, porque enquanto não encontrassem quem tinha feito aquilo, a gente tinha que continuar, pelo menos, iniciar de novo a reforma da casa, né? Eu tava super abalada, eu tava super triste. Até que eu tava em casa e tal, a minha mãe saiu, fiquei em casa sozinha. Fui pra passar pra cozinha da casa, que eu fui pegar um copo de água. Só que pra ir pra cozinha, eu passava pela frente do quarto da minha irmã. E nisso eu escutei quando ela tava falando no telefone, ela tava falando com alguém, falando assim, porque ela nunca vai saber quem foi que fez. Se eu soubesse que as coisas iam ser assim, eu tinha botado fogo na casa dela desde o primeiro dia que ela comprou. Gente, quando eu escutei, eu abri a porta do quarto e ela se assustou. E aí ela ficou, tipo, perguntando por que eu tinha entrado no quarto dela daquele jeito. E eu te falei que eu tinha escutado. E ela começou a negar, né? A gente começou a brigar. E ela disse que ela só tinha falado aquilo como se foi uma coisa que saiu da boca pra fora, não que ela tinha feito aquilo. Enfim, gente, a gente brigou, tentei pegar o telefone dela, só que ela se desesperou tanto que ela quebrou o telefone. Ela mesma jogou o telefone na parede, ela mesma quebrou. Enfim, conclusão. Eu descobri aí, eu suspeito, na verdade, que tenha sido ela por conta dessa fala dela que eu ouvi. Tentei falar com os meus pais, eu falei que eu ia ir na polícia, mas que provas que tinha, né? O máximo, eu não sei como é que funciona essa questão de pegar ligações e ver como é que é. Mas eu cheguei aí na polícia, só que eles falaram que, tu tem prova do que tu ouviu, porque a gente não sabe, que não sei o quê. Porque polícia, a gente acaba dificultando tudo, né? E depois a minha mãe veio, conversou comigo, implorou pra que eu não fosse adiante com aquilo, que ela ia me ajudar a reformar a casa, que ela ia me dar o dinheiro pra reformar a casa, mas que não era pra fazer aquilo, porque a minha irmã tinha 2 filhos, e os filhos dela precisavam dela, e que não sei o quê. Enfim, muita gente que conhece essa história fica falando pra mim, olha, tu devia ter denunciado a tua irmã, tu devia ter levado isso pra frente, a tua irmã, ela deveria ter pagado pelo que ela fez. Mas eu pensei muito na minha mãe e no meu pai, sabe? Eu pensei mais neles do que em qualquer outra coisa. Porque aquilo realmente eu acho que iria destruir muito a vida da minha mãe, a vida do meu pai e os meus sobrinhos, coitados. Eles são 2 crianças maravilhosas, que são muito apegados, muito apaixonados na mãe dele. E também, ia destruir a vida de 3 pessoas, 4 pessoas, né? Dos meus sobrinhos, da minha mãe e meu pai. Então, meio que eu pensei muito e resolvi não levar adiante isso. A minha mãe realmente me ajudou, ela me deu dinheiro, a gente conseguiu reformar a casa, consegui sair de lá. Mas assim, até hoje não troco uma palavra sequer com a minha irmã. Ela fala que ela só falou aquilo assim no momento, mas que ela não fez aquilo. Só que eu, sinceramente, eu não acredito nela. E pra mim, gente, não tem nada que justifique essa atitude. Se realmente foi ela que fez isso, ela fez por pura inveja.
Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso. Será que eu tô errada de fazer o meu marido escolher entre eu e o melhor amigo dele de infância? Quando eu conheci meu marido, há 3 anos atrás, ele já tinha um melhor amigo. E esse amigo dele era uma pessoa que tinha estudado com ele na época da escola. E mesmo depois que terminaram, continuaram sendo amigos e tudo. Só que eu e esse amigo dele, a gente nunca se deu muito bem assim logo de cara. Porque ele é o tipo de pessoa que ele faz comentários desnecessários, ele faz comentários machistas, ele simplesmente tem as namoradas dele, mas ele trai todas elas. Então ele não é o tipo de pessoa que eu gostaria de ter por perto na minha vida, fazer amizade. Mas ele já era amigo do meu marido, então meio que eu só falava com ele por educação, sabe? Mas não gostava muito dele. Ele tinha alguns comentários e, enfim. Por conta disso, ele também não gosta muito de mim, né? Porque às vezes aí que ele falou algumas besteiras, eu acabei batendo de frente com ele. Então a gente criou ali um certo relacionamento meio que distante, sabe? A gente só se fala o básico, do básico, do básico, tenta respeitar um ao outro e é isso. Pois bem, ano passado, meu marido me pediu em casamento, eu aceitei e começamos a organizar todo o casamento. E ele falou pra mim que ele queria que um dos padrinhos dele fosse esse amigo dele. Eu não queria muito, mas acabei concordando, né? Porque tem coisas que a gente vai relevando, a gente vai deixando pra lá, era amigo de infância, acabei concordando. Também escolhi as minhas madrinhas e por aí foi. E aí, o que acontece? Começaram a organizar a despedida de solteiro. E aí, essa despedida de solteiro do meu marido era um dia antes do casamento. A minha foi 2, 3 dias antes, a dele foi um dia antes, certinho. Só que até então, essa despedida de solteiro ia ser na casa desse amigo dele, ia ser só ele e os outros padrinhos, alguns amigos, assim, era realmente só homens, ia ser na casa dele. Inclusive, quem estaria lá também seria o meu pai, ia ser o pai dele. Então, eu pensei que ia ser algo mais tranquilo, que realmente não ia ser nada, sabe? Enfim. Teve a tal da despedida, só que inclusive o meu pai, ele não pôde ir, porque o meu pai, ele passou mal nesse dia, ele ficou doente um dia antes do casamento e ele acabou, falou assim, não, eu não vou porque eu vou me guardar pra estar melhor amanhã pro casamento, né? E o meu sogro, que também era pra ter ido, ele também não conseguiu ir, porque quando ele chegou de viagem, ele ia vir de outro lugar, né, de outra cidade pro casamento, aí o voo dele atrasou, então ele já chegou de madrugada e não deu tempo dele chegar pra despedida de solteiro, né? Mas beleza, ainda assim tava tudo certo. Quando foi no dia seguinte, casamos e tudo. E aí fomos para nossa lua de mel. Depois que nós voltamos da lua de mel, eu recebi uma mensagem de um amigo meu, que era uma das pessoas que estava na despedida de solteira do meu marido, falando assim, olha, eu não quis falar no dia do casamento porque eu não queria perturbar a tua cabeça. Também não quis falar na tua lua de mel pra não atrapalhar e tal. Mas eu vou te falar agora que já passou, que você voltou de viagem, que é o seguinte, aquele amigo do teu marido, né, esse amigo específico, ele contratou 2 strippers no dia da despedida de solteira do teu marido. E elas foram pra lá e elas fizeram striptease e elas ficaram com micro roupas. Não dava nem pra dizer que elas estavam de roupas. Ele falou, era 2 fiapos de roupa. E foi ele que levou pra lá. O teu marido, ele não chegou perto, ele ficou meio de longe. Inclusive, ele até teve uma briga com esse amigo dele, porque falou que era pra ele mandar ela embora e tudo. Se o teu marido não tivesse tido essa atitude, com certeza eu tinha te contado. Mas como ele teve essa atitude de brigar e mandar elas irem embora, eu tô te contando agora, depois que já passou. E aí, mas eu tô te contando que é pra te saber o que aconteceu. Nisso eu fui, chamei meu marido, perguntei se era verdade. Ele falou que era, disse que não tinha me contado, porque eu ia brigar, porque ia fazer isso, porque ia fazer aquilo, e não queria estragar, e o casamento já tava na porta, enfim. Conclusão, falei pra ele que o que o amigo dele tinha feito tinha sido uma total falta de respeito, que o que ele tinha feito, assim, só demonstrava que ele não respeitava o nosso relacionamento e que eu não queria mais aquela amizade. Ele já ficou meio assim, tipo, poxa, o cara é meu amigo de infância. Eu digo, mas ele não respeita o teu casamento, teve coragem de levar 2 strippers pra lá, pra tirar roupa na tua frente, um dia antes do teu casamento. E aí eu falei pra ele que eu não tava mais feliz com aquela amizade, que eu não concordava mais com aquela amizade e que ele tinha que escolher. Ou ele continuava casado comigo, ou ele continuava a amizade com esse amigo dele, porque as 2 coisas não iam dar certo. Óbvio que a gente brigou, óbvio que ele falou que eu estava exagerando, que não tinha nada a ver, porque ele tinha se posicionado e tal. Mas mesmo assim, eu não acho que seja bacana você ter uma pessoa que fica desrespeitando o teu relacionamento. Mesmo que você seja o tipo de pessoa que se posiciona, que fala, não quero, tal. Mas mesmo assim, só de ter essa pessoa rondando o teu relacionamento, eu já não acho bacana. Aí eu pergunto pra vocês, eu tô errada de ter botado meu marido contra a parede?